Então, como a Michelle apresentou, eu vou falar um pouquinho sobre o impacto do sequenciamento para análise de fungos no microbioma intestinal e como pensar na melhor abordagem para ter um resultado mais acurado. Aqui na Biome, então, a gente tem esses dois exames agora, o probiome, que vocês já conhecem, que era um exame que identificava a composição das bactérias nas amostras de fezes, e agora o lançamento do Probiome Plus, que identifica, além das bactérias, os fungos nas amostras de fezes. De forma geral, ambos passam pela extração do material genético. O probiome vai analisar um amplicon, que é um marcador ribossomal, enquanto que o Probiome Plus vai analisar esses dados por metagenômica, né, também conhecido como shotgun. Ambos vão ser sequenciados e vão ter os valores de referência comparados com a população brasileira que a gente estabeleceu com estudos aqui no laboratório. Então, para explicar um pouquinho essas diferenças do que é o amplicon ou da metagenômica, né? Na análise de amplicon, a gente vai fazer uma extração do material genético total daquela amostra e na metagenômica também. Mas no amplicon, a gente vai focar em marcadores específicos para alguns organismos, como bactérias, a gente usa o 16S, fungos, a gente pode usar o 18S, que também é o gene ribossomal, ou o ITS, que é uma região do espaçador ribossomal. Então, a gente foca nessas regiões-alvo específicas e faz uma amplificação desse DNA. Enquanto que na metagenômica, né, ou no shotgun, a gente vai clivar, tagmentar, tem várias terminologias que podem ser usadas, então a gente vai quebrar esse DNA total da amostra e vai fazer um preparo do sequenciamento de todo o DNA dessa amostra. E assim, ambas seguem para o sequenciamento de amplicons, quando faz PCR de regiões-alvo para alguns micro-organismos, ou para o sequenciamento do DNA total, quando a gente usa a abordagem de metagenômica, né? Então, essas são as metodologias bases do Probiome e do Probiome Plus. Aqui a gente tem definido muito a relação do objetivo e do custo para se considerar quando vai fazer uma análise, né? Qual que é a sensibilidade, qual que é o foco da aplicação do teste. Por exemplo, num teste de 16S, a gente quer identificar as bactérias ali presentes, o custo é muito menor, porque a gente precisa de um sequenciamento bem menos profundo para conseguir obter os dados da amostra, enquanto que na metagenômica por shotgun, a gente tem que sequenciar um total de 10 vezes mais sequências para conseguir obter esse resultado, o que faz o teste ser um pouco mais caro. Então, para vocês entenderem melhor por que disso, né? Na análise de amplicon do 16S ou do ITS, a gente vai olhar só para os alvos de interesse. E isso vai fazer com que a análise realmente tenha um menor custo e tenha essa sensibilidade direcionada, como, por exemplo, aqui eu teria duas amostras e o meu interesse é detectar essas bolinhas vermelhas na amostra. Então, se eu direciono o esforço do meu teste de sequenciamento, eu consigo detectar de forma mais fácil essas bolinhas vermelhas, independente de tudo que exista ali na amostra, porque vai ter DNA de várias outras coisas junto. Então, com o amplicon, eu consigo fazer esse direcionamento. Enquanto que com a metagenômica, né, o shotgun, eu faço uma detecção global de todo o DNA da amostra, o que faz com que a sensibilidade do método seja muito dependente do custo, quanto dinheiro realmente você quer investir nesse teste e do tipo de amostra. Por exemplo, uma amostra onde eu quero detectar também as bolinhas vermelhas, mas eu tenho um background, que a gente chama, que é DNA de outras coisas, pode ser coisas que a pessoa comeu ou outros organismos vivendo ali, esse DNA também vai ser sequenciado. Então, se eu tiver pouco desse outro DNA na amostra, pode ser que eu detecte melhor, com uma sensibilidade boa. Mas se, por exemplo, numa outra amostra do lado eu tiver um monte desses quadradinhos azuis interferindo, por exemplo, que isso seja DNA humano interferindo na amostra, vai fazer com que a sensibilidade do teste seja menor. Então, na metagenômica, a gente sempre vai ter essa dependência de o que está junto na amostra com aquilo que a gente quer detectar. Aqui tem um gráfico do lado de um exemplo, de um artigo, mostrando que, por exemplo, em amostra de fezes, tem pouco DNA humano, mais ou menos a mesma quantidade, a mesma relação de DNA humano para DNA bacteriano, enquanto que amostras de outros sítios, como sítios respiratórios ou tecidos, né, amostra de biópsias, tem muito DNA humano em relação ao DNA microbiano, o que faz
com que o teste seja mais caro para conseguir ter uma sensibilidade necessária para detectar os micro-organismos nessa amostra. Mas e aí, como é que fica a detecção dos fungos nas amostras de fezes? No intestino humano, que é habitado por micro-organismos diversos, bactérias, fungos e vírus, né, que compõem a microbiota intestinal, desde os primeiros estudos com populações humanas, foi visto que a microbiota intestinal era cerca de 90% composta por bactérias. E os estudos metagenômicos, já desde os mais antigos, que sequenciavam uma grande quantidade de sequências, tipo 27 bilhões de sequências, mostravam que só 0,01% desse DNA ele era alinhado com o genoma de fungos, principalmente Saccharomyces, Malassezia e Cândida. E aqui também tem uma figurinha mostrando que o total de táxons observados, por exemplo, mesmo fazendo análise com amplicons, em bactérias é muito maior do que o total de táxons observados com fungos. Então, tem uma diversidade menor de fungos que foi detectada nas amostras de fezes humanas. Também estudos mais antigos, ou desde o projeto do Human Microbiome Project, que foi onde boa parte de tudo que a gente sabe hoje teve início, já mostrava que a composição de fungos na microbiota intestinal era bem pequena, cerca de 0,1% do total do DNA sequenciado numa amostra de microbioma intestinal era correspondente a DNA de fungos. Nesse sentido, né, como as análises metagenômicas, elas mostraram que os fungos, eles estão em baixas quantidades no microbioma intestinal, isso impõe vários desafios metodológicos para a gente identificar e validar esses fungos como reais constituintes da microbiota intestinal, se eles realmente estão ali e estão colonizando esse intestino. Por quê? Porque tem vários interferentes. Esses fungos, eles são encontrados de forma bem abundante em alimentos, em amostras de ambiente, eles conseguem sobreviver. Isso, na verdade, é uma dúvida, né, que o pessoal ainda está tentando demonstrar, se eles conseguem sobreviver no ambiente intestinal com essa limitação de oxigênio que tem lá. Outras publicações frequentemente mostram que existem várias contaminações e variações de processo, o que acaba tornando os dados que existem na literatura não reprodutíveis. Aqui, por exemplo, tem um artigo que mostra a variabilidade de fungos e de bactérias no microbioma intestinal, principalmente aqui usando a análise de amplicons, 16S para bactérias e o ITS2 para fungos. Nessa análise de diversidade, eles compararam o quão diferente era o microbioma de pessoas diferentes, entre elas, e o microbioma da mesma pessoa medido ao longo do tempo, com diferentes coletas ao longo de um ano. Então, eles viram que as bactérias, elas são mais estáveis ao longo do tempo. Se eu pegar uma mesma pessoa e fizer várias coletas ao longo de um ano, essa variação pode chegar até 50%, mas tem uma mediana aqui em torno de uns 35%. Então, não é uma variação muito grande comparado quando se faz análise com fungos. A análise de fungos mostrou que várias coletas repetidas da mesma pessoa varia tanto quanto o microbioma entre pessoas diferentes, podendo chegar a 100% e com mais de 80% de variação. Então, se o perfil de fungos na mesma pessoa varia tanto, eles não conseguiram até hoje definir se tem esse perfil de microbiota fúngica para uma mesma pessoa ao longo do tempo, porque foi visto muita variação desse perfil. E é por isso que é difícil até hoje, quando se faz análise por ITS, né, de amplicon, estabelecer se o fungo ele é relevante clinicamente e se ele está colonizando esse intestino. Para isso, seria necessário uma série de coletas ao longo do tempo. Como tem essa variação grande, com uma única coleta e uma única análise, seria bem difícil conseguir afirmar que aquele fungo realmente está ali colonizando aquele intestino. Outros estudos também falharam em encontrar esse consenso, por exemplo, uma revisão de 36 estudos encontrou só 15 de 267 espécies de fungos em comum em pelo menos 5 estudos. Então, eram 36 estudos e só 15 espécies estavam presentes nesses 5. Todas as outras
todos os outros fungos detectados, eles não foram reprodutíveis. Cada estudo detectou de forma independente, o que deixa tudo isso um pouco duvidoso, né? Será que esse fungo realmente estava lá? Era um fungo ambiental? Era um fungo que estava passando pelo intestino? E desses 15 fungos, ainda só 13 teriam capacidade de crescer a 37 graus, o que seria compatível com o intestino humano. Entre esses fungos, principalmente, tem a Cândida, Saccharomyces, o Aspergillus, o Cryptococcus, a Malassezia, Cladosporium, Galactomyces e Trichosporum, mas predominantemente mesmo, Saccharomyces, Malassezia e Cândida são os que mais aparecem nos estudos, né, com uma abundância relativa ali de até uns 36%, né, não é uma abundância alta, tanto quanto bactérias, né. E outros estudos mais recentes também, com indivíduos por metagenômica, mostram que pode ser detectado fungo em até 88% dos indivíduos que foram testados, aqui no caso eram 900 indivíduos, sendo que 60% era Saccharomyces, 38% de Cândida e 23% desse outro fungo que até não apareceu em outros estudos anteriores. Então, tem muito disso na análise de fungos. Cada estudo acaba encontrando um perfil de fungos diferentes do que outros estudos já reportaram. Mas, em geral, fica em uma média de 2,7, né, tipo, 2 espécies de fungo por pessoa, sendo que só uma pessoa apresentou 11 fungos diferentes na amostra. Então, com toda essa variação, os estudos atribuem isso à falta de controle sobre a ingestão dos alimentos e os fungos que estão presentes na cavidade oral das pessoas. Porque o que esse estudo fez aqui, que foi bem interessante, que eles viram que, ao contrário das bactérias, nenhum dos fungos encontrados nas amostras de fezes já não estava presente nas amostras de saliva ou dos alimentos. Eles sequenciaram os alimentos que as pessoas comeram e também sequenciaram a saliva das pessoas e viram que eram os mesmos fungos que estavam representados nas fezes. Os fungos mais abundantes que foram encontrados, que foi Saccharomyces e Cândida, eles fizeram um teste extra. Eles retiraram da dieta dessas pessoas os alimentos que tinham Saccharomyces e viam que o fungo desaparecia dos resultados do microbioma intestinal. E com a Cândida, eles viram que eles reduziram muito a quantidade de Cândida no intestino quando as pessoas limpavam os dentes com maior frequência, né? Escovavam, passavam fio, faziam uma higiene bucal melhor. Então, tudo isso mostrando a origem ambiental desses fungos, né? Ou de outros sítios do corpo, e não que realmente eles estavam ali colonizando o intestino. Com isso, o que a gente vê é que quando a análise de fungos é feita com amplicon, a gente sabe que o fungo ele é uma parte muito pequena do microbioma intestinal, então isso já foi demonstrado por vários estudos, e isso rende proporcionalmente pouco DNA, o que faz com que a gente detecte muitos confundidores no resultado da amostra, como os fungos transientes da cavidade oral ou da alimentação, além de metazoários, né, outros animaizinhos quando a gente usa o marcador 18S, ou plantas, porque o marcador ITS1 também detecta o DNA de plantas, então pode acontecer de todo o esforço do sequenciamento ser direcionado para o DNA das plantas que vai estar ali ainda sendo degradado no intestino. E também boa parte desses confundidores pode vir das contaminações do ambiente da coleta ou do processamento das amostras, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração quando faz análise de amplicon é que os resultados de proporção de amplicon para bactérias 16S, ele não pode ser comparado com a proporção de amplicons para fungos. E, na verdade, isso vale para qualquer marcador molecular. Cada gene ele conta a sua própria história. A gente não pode misturar resultados proporcionais de genes diferentes. Cada marcador genético ele vai ser uma unidade de medida específica, diferente e ainda está em escalas diferentes, tipo, como se a gente fosse comparar centímetros e quilograma. Não é nem centímetros e metro, é centímetro e quilograma. É uma unidade de medida diferente com uma unidade, com uma escala diferente. Então, porque os marcadores genéticos, eles vão variar no número de cópias,
na eficiência da reação. Todo o protocolo do laboratório, ele é diferente para cada gene que vai ser analisado. Então, com isso, a gente não pode comparar essas proporções usando métodos diferentes. E essa é uma das grandes problemáticas, a gente utilizar amplicon para tentar caracterizar o microbioma intestinal e comparar esses dados. Porque se esses dados são obtidos por metodologias diferentes para bactéria e fungo, e não pode ser comparado, como é que eu interpreto um resultado final sobre o perfil do microbioma intestinal? Porque como aqui nessas figurinhas mostram, né, como se fosse o resultado final do laudo, eu vou ter que analisar cada marcador separado, e cada um deles vai ser 100%, porque essa análise é uma análise composicional. Então, se eu tenho um fungo, por exemplo, Cândida, com poucas sequências, ele ainda vai ser 100%, em relação a todas as bactérias, que também vão ser 100%. Então, como que eu consigo fazer associações do que é clinicamente relevante, porque quanto de fungo realmente tem em relação a bactérias, né? Sabendo que usualmente os fungos são 0,1% do microbioma intestinal. Só que aqui 100% de fungos representa quanto daquele microbioma? Isso é bom? Isso é ruim? Como é que estão as bactérias em relação aos fungos? A gente não consegue fazer essas... não consegue ter ideia de como é que está esse perfil geral. Já quando a gente faz a análise dos fungos intestinais por metagenômica, com shotgun, extraindo o DNA total da amostra, ainda assim, os fungos são uma parte muito pequena desse microbioma intestinal e tem pouco DNA, só que a composição do resultado, utilizando uma única metodologia, ela vai manter a proporcionalidade de DNA de todos os micro-organismos que estavam na amostra. Então, eu vou conseguir unir esses resultados, aí sim, num único gráfico, numa única composição, e os fungos transientes, que estavam em baixa quantidade, eles não vão ser detectados confundindo o resultado, deixando assim o método comparável, e o resultado vai gerar uma melhor interpretação global das proporções com o DNA de todos os micro-organismos ali. Então, eu vou conseguir relacionar quanto realmente, proporcionalmente, de fungos eu tinha naquela amostra de microbioma. E para se ter uma ideia de como é que vai ficar o resultado das bactérias no Probiome Plus, né? Que é, eu não vou mais usar o marcador 16S, agora eu vou usar a metagenômica para as bactérias, além dos fungos. Aqui a gente fez comparações no laboratório, a gente faz extensas validações e verificações do método, principalmente usando amostras de referência, que são amostras comerciais que a gente compra para fazer a validação do método. Então, a gente sabe o perfil das bactérias que tem que ter na amostra e a gente executa o nosso método em busca daquele melhor resultado. Então, aqui a gente comparou nesses gráficos sempre o resultado da análise do Amplicon para o 16S e o resultado da metagenômica com o Shotgun. A gente vê o que já é esperado, que a análise do 16S às vezes tem uma menor especificidade, ele não consegue classificar algumas bactérias ao nível de espécie, vão ficar em gênero, vão ficar em família, enquanto que com a metagenômica a gente consegue chegar de uma forma mais, muitas vezes maior, ao nível de espécie do que com o marcador 16S, porque a resolução taxonômica que a gente diz vai ser maior. E quando a gente usa amostras em que todos os DNAs estão mais ou menos na mesma proporção, a sensibilidade dos dois métodos é equivalente. Agora, por exemplo, aqui do lado, a gente tem um gráfico onde as bactérias, elas representam realmente a proporção esperada de uma amostra de microbioma intestinal. Então, as bactérias estão em proporções diferentes. A gente vê que a análise com o 16S, ela para um pouquinho antes da análise da metagenômica na identificação dos micro-organismos esperados. Então, a gente tem uma sensibilidade um pouco maior de metagenômica do que com o 16S. Então, ela vai um pouquinho além. Enquanto o 16S vai até uma sensibilidade de 0,1%, a metagenômica vai lá no 0,01% de composição daquela amostra para conseguir detectar os micro-organismos. Aqui a gente vê de forma bem clara, porque são amostras de referência compostas pelas mesmas bactérias no resultado esperados. Quando elas estão todas na mesma proporção, a gente detecta elas
de forma independente, tanto pelo método de Amplicon quanto pela metagenômica. Mas quando elas estão em concentrações diferentes, tipo, tem bactérias mais abundantes e menos abundantes, a metagenômica se sai melhor na sensibilidade, detectando até 0,02% das bactérias que estão presentes na amostra, enquanto o 16S vai parar cerca de 0,2% antes. E também aqui tem uma amostra que a gente utiliza bastante, que é uma amostra que mimetiza um microbioma intestinal, uma amostra feita por um laboratório, e tem um resultado esperado que a gente sempre usa para comparar, para ver se nossos métodos estão de acordo com o mínimo de padronização esperada no mundo, né? E o que a gente fez foi comparar a metodologia de Amplicon com a metodologia de metagenômica, e a gente vê que detecta mais bactérias com a então, o que eu estava falando é que a análise de metagenômica vai detectar um pouco além os micro-organismos do que a análise por Amplicon, mas que, em geral, o perfil vai ser... vai ser muito parecido para as bactérias mais abundantes. A metagenômica vai ir além naquelas bactérias que estão em menor proporção, abaixo de 0,1%. E aqui, só para ilustrar também a questão dos fungos, além das bactérias, essa amostra é uma amostra que é esperado, por ser uma amostra de intestino real, espera-se ter bactérias, fungos e arqueias. Então, a gente vê, a gente detecta um pouco de arqueias, mas no fim das contas, nem o fabricante e nem a nossa análise a gente conseguiu detectar fungos. Então, provavelmente, está numa quantidade tão baixa que a gente teria que aumentar muito a quantidade de sequenciamento para detectar esses fungos. O que acaba que não é biologicamente relevante, talvez no contexto do microbioma intestinal, porque ele está numa quantidade muito, muito baixa. E então, com isso, eu só queria resumir, assim, que os resultados do Amplicon por 16S, né, que é o teste do probiome, eles são muito similares ao que vai se ter na metagenômica por Schottgen, para bactérias, considerando os organismos que estão numa abundância de até 0,1%. Depois disso, a metagenômica vai descer um pouquinho mais, cerca de 10 vezes mais, mas não vai muito além. No Probiome Plus, quando se tiver necessidade de detectar fungos intestinais, deve ser com um teste que permita a gente visualizar os resultados do microbioma como um todo, relacionando essas proporções observadas do DNA de cada organismo que está naquele ambiente, para realmente conseguir fazer uma interpretação adequada e permitir um auxílio de uma decisão clínica mais assertiva, né? Então, era basicamente isso, né? Eu sei que é bem técnico, mas depois, se tiverem perguntas mais diretas, vocês podem enviar e no final a gente responde.